A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Nós estamos meditando no livro da lei, Palavra de Deus. E o assunto aqui é as leis que foram tiradas e as leis que prevalecem até Cristo voltar. Ou até Cristo determinar mandamentos eternos. Não vai acabar. Então, nós temos visto aqui, já vimos as 5 festas. Estamos meditando nas 3 últimas festas e o fim dos 7 sábados, que as pessoas confundem com o sábado mandamento, que vem desde a eternidade. Nós vamos ler hoje em Levíticos, capítulo 23, e no versículo 26. Diz o Senhor a Moisés: o dia 10 deste 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação. Afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Nesse dia, nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Toda pessoa que nesse dia não se afligir será eliminado do seu povo. Desculpe, irmão. Toda pessoa que nesse dia fizer algum trabalho, eu destruirei do meio do seu povo. Nenhum trabalho farei. Estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas casas, sábado de descanso solene vos será, e afligireis as vossas almas. Aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Então, nós temos aqui a 6ª festa. E a 6ª festa que ela veio ligada com a festa das trombetas. Quando o sacerdote pegava o chifre de carneiro, tocava e cantava e anunciava. Na verdade, aquela trombeta, aquele chifre de carneiro era para anunciar a todo Israel o dia da expiação. O dia em que o sacerdote entrava no Santo do Santo para oferecer sacrifícios a fim de que Israel viesse a ser livre dos seus pecados. Livre simbolicamente. Porque o que Israel fazia era levar os animais para que fizesse perante o Senhor um simbolismo de que Cristo viria para salvar toda a humanidade. Você abre comigo na carta aos Hebreus e você vai ver que o escritor dos Hebreus diz aqui. Hebreus capítulo 9 diz assim, verso 1. Ora, a primeira aliança
tinha ordenança de culto sagrado e também um santuário terrestre. Então veja, aqui era um santuário terrestre, não era um santuário celestial. O santuário celestial, Cristo entrou e Cristo está lá como sacerdote e como advogado para advogar as nossas causas. Você sabe disso, né? Se não sabe, fique sabendo. Cristo tem, ou melhor, você tem um advogado para combater contra as armas de Satanás, contra todos os seus intentos, seus encantamentos e as suas destruições, ou o pecado contra você. Cristo entrou no Santo do Santo para julgar e para nos dar livramento. Para isso foi preciso que Cristo fizesse com os filhos de Israel durante todo esse tempo, todo esse ritual, para que os filhos de Israel pudessem vir em obediência a Cristo, a fim de que eles pudessem, de alguma forma, ter como o Messias viesse até eles. Então eles tinham que dar, eles tinham que oferecer, eles tinham que se humilhar, eles tinham que se render, eles tinham que servir, para que Cristo pudesse ser lembrado por eles e Cristo pudesse vir a esse mundo para morrer pelo pecado de todos os pecadores. Então, uma vez por ano, na velha aliança, que é o que o escritor dos Hebreus está dizendo, a nova aliança você já sabe, você já ouviu os vídeos, já foi, já acabou a velha aliança. Então, na velha aliança, tinha esse santuário terreno. Então, de ano em ano, os filhos de Israel tinham que fazer isso. E aconteceu lá em Levítico 16, que os filhos de Eli, que era sacerdote, levaram fogo estranho diante de Deus, e foi preciso que essa reunião fosse feita de maneira extraordinária, para que os filhos de Israel pudessem encontrar livramento. E ali, em Levítico 16, tem um versículo, tem um relato, vamos dar uma olhada lá para você ver, onde as pessoas confundem muito, as pessoas falam as coisas, por mais que eles estudaram e por mais que eles buscaram falar e fizeram todos os seus cursos, as suas graduações, as suas teologias, eles colocam as coisas de acordo com o que eles pensam e não é verdade. A Bíblia é real. Tem erro na Bíblia? Muitos. Que tipo de erro? Interpretação. Eu não sei se é gramática ou se é, na minha opinião, é erro gramatical, é erro de interpretação. E alguns muito maldosos. E nós precisamos estar esclarecendo. Por quê? Porque a pessoa não pode ser salva. Seu conhecimento, desculpa. Então vejam aqui no capítulo 16 de Levítico e no versículo de número 6, o que o Senhor está dizendo. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à entrada da tenda da congregação. Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e a outra pelo bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e o oferecerá como oferta pelo pecado. Mas o bode escolhido por sorte, como bode emissário, será apresentado vivo diante do Senhor para fazer com ele expiação, a fim de ser enviado ao deserto, como bode
emissário. Arão trará o novilho da oferta pelo seu pecado, seu próprio pecado, e fará expiação por si pela sua casa, e imolará o novilho da oferta pelo seu próprio pecado. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar diante do Senhor, e tomará 2 punhados de incenso aromático moído, e levará tudo para detrás do véu. Porá o incenso sobre o fogo diante do Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o seu dedo o espargirá sobre a oferta oriental do propiciatório. E perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado do povo e trará o seu sangue para detrás do véu. Fará com o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório e diante do propiciatório. Vamos continuar. Veja aqui, o que a Bíblia está dizendo aqui. Aquela expiação, aquele ritual, aquele sacrifício que os filhos de Israel tinham que fazer. Aqui tinha um novilho. Novilho para Arão, porque Arão tinha que estar purificado. Não podia entrar naquele dia com falha nenhuma perante o Senhor, porque simbolizava o Filho de Deus vindo ao mundo. Então o Arão escolheu 2 bodes. Por quê? Porque houve um pecado grave. Os filhos do sacerdote, o que fizeram levando fogo estranho. Então, essa expiação que passou a ser a partir de então de ano em ano, para a libertação dos filhos de Israel, tinha que ter sacrifício. Expiação, que significa espiar ou vigiar, ou trazer limpeza, correção. Na verdade, expiação significa vigiar sobre o pecado do povo. Era 2 bodes. E o que intriga aqui é que aqui tem uma tradução, lá tem outra, um bode para Azazel. Se você abrir a Testemunha de Jeová, ele fala de 3 bodes, um novilho, tudo o contrário. É muito mal as interpretações. Segundo alguns, Azazel aí representa um demônio, representa Satanás. E o que nós precisamos esclarecer é que essa expiação aqui significa liberdade para os filhos de Israel. Isso quando Cristo viesse para dar salvação. Enquanto isso não acontecesse, Israel fazia o que diz o escritor dos Hebreus, levando os sacrifícios, os animais, para que fosse purificado por Deus no sentido simbólico a vinda do Messias, porque só o Messias podia libertar. Então o sangue desses animais, que eram animais limpos, como o bode, o novilho e as rolas, os pombos, as pombas e também o cordeiro, que o cordeiro é simbólico a Cristo. Por quê? Porque o cordeiro é manso, o cordeiro é tratável, o cordeiro é fácil para se domar, para se cuidar, já criei, sei disso. Mas o bode já é mais rebelde, o bode é escandaloso, o bode é cheio de defeitos, nesse sentido. Então, quando Cristo fala para os filhos de Israel e manda que o sacerdote faça esse sacrifício, Cristo está simbolizando ali a sua vinda. Mas os pregadores
pega esse bode que eles dizem que é para Azazel e coloca esse bode como sendo uns dizem que é como um demônio e outros dizem que é a figura de Satanás. O bode emissário, que é o que Arão está dizendo aqui, ó. Arão está dizendo aqui, ó, o bode emissário, que a palavra de Deus está dizendo aqui. O que representa esse bode emissário? É mesmo Satanás? E essa festa da expiação que Deus trazia e diz para os filhos de Israel, expiação, que quer dizer vigia sobre o pecado, aonde ele está, aonde você está pecando, qual é o pecado, tira o pecado, tira o erro, tira o problema, aonde está doendo, aonde está a mancha, aonde está o tumor, onde está o nódulo, corta ele, tira. Era isso que Cristo queria dizer. Aonde está o pecado em vocês? O pecado de vocês está onde contra mim? Está na idolatria, vamos tirar. Está na prostituição, vamos tirar. Então é essa a expiação. Então Deus queria se aproximar de Israel e pediu 2 bodes. E aconteceu com os filhos de Israel, o sacerdote errou, os filhos do sacerdote erraram, pecaram, levaram fogo estranho. Então Deus escolheu essa expiação para que os filhos de Israel pudessem ser livres. Vejam aqui, ó, versículo 10 diz assim: mas do bode escolhido por sorte, com bode emissário, será apresentado, olha aqui, será apresentado, o bode apresentado vivo diante do Senhor, para fazer com ele expiação, a fim de ser enviado ao deserto com bode emissário. Arão trará o novilho da oferta para o sacrifício dessa novilha para a limpeza do Arão. O versículo 12. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar diante do Senhor, e tomará 2 punhados de incenso aromático moído e levará tudo para detrás do véu. O que Cristo veio? O que Cristo fez quando ele esteve aqui? Ele rasgou o véu do templo para dar acesso aos filhos de Israel, ou melhor, toda a raça humana para chegar a ele. O véu se rasgou de alto a baixo. E ele disse aqui: para o incenso sobre o fogo diante do Senhor e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Então vejam aqui, para que servia tudo isso? Para que os filhos de Israel não fossem todos fulminados como aqueles 2 rapazes. Então o bode emissário aqui, irmãos, quando Deus exercita misericórdia sobre o povo para salvar, ele nunca vai trazer Satanás no meio. Satanás é o destruidor. Então esse bode emissário nunca vai ter uma figura de Satanás. Agora, e quem simboliza esse bode emissário? Veja que o Arão lançou sorte sobre os 2 bodes. A escolha. Para escolher os 2 bodes, ele vai lançar sorte. Ora, põe a mão nos 2 bodes, quem a sorte saísse, era aquele que representava o Senhor. E o outro representava o bode emissário. Então Arão pega, põe as mãos sobre os 2 bodes, e a sorte caiu sobre um deles para pertencer ao Senhor, para ser sacrificado em simbolismo ao Senhor, para que o Senhor pudesse continuar assistindo Israel, cuidando da nação de Israel. E o outro bode, depois que o Senhor que Arão fizesse toda a expiação, toda a limpeza, o Arão vinha, colocava as mãos sobre o bode, como quem estivesse transferindo o pecado para o bode, para que o bode levasse o pecado para o deserto.
Irmão, Satanás não leva nosso pecado para lugar nenhum. Satanás traz o pecado para nós. Ora, Satanás caiu porque pecou? E como é que o pecado entrou no mundo? Pelo que, como por um homem, é o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Dá uma olhada, Romanos 5. Romanos 5. Como pode esse bode ser Satanás? Nunca. Nunca Satanás terá esse privilégio. Nunca. De ser um que nos limpa, que nos liberta. Nunca. Quem nos limpa e nos liberta, a prova daqui é Jesus. Então vejam aqui em Romanos, no capítulo de número 5. Olha o que ele disse, o 12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não era imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, a figura de Cristo, a transgressão do pecado. Por um homem entrou o pecado no mundo. E quem trouxe o pecado ao mundo? Quem trouxe o pecado ao mundo foi o diabo. Agora você abre a Bíblia lá em Lucas, Jesus diz assim, quando ele expulsa aquele demônio. Eles dizem que Jesus expulsava o demônio pelo poder de Beelzebul. E Jesus, como é que eu expulso o demônio pelo poder de Beelzebul? Está Beelzebul dividido? Está Satanás dividido? Se Satanás estiver dividido, o seu reino não subsiste. Ora, se Satanás leva o pecado dos outros, então Satanás se converteu? Então o bode não tem como, o bode emissário, ser figura de Satanás. Bom, mas se o bode emissário não é figura de Satanás, é figura de quem então? Vamos descobrir isso. Então vejam, a palavra ali, o bode emissário, a palavra emissário significa enviado. Aquele que é servo do rei, do seu chefe, e o seu chefe manda. Por exemplo, o Brasil tem tantos representantes, embaixadores em tantas cidades, em tantos países, em tantas nações. As nações dos países, ou melhor, o Brasil tem muitos embaixadores de outras nações aqui. Então, a palavra emissário é isso, um representante do rei, um que foi enviado para fazer uma missão. E que missão era essa? Libertar dos pecados. Cristo viria. O bode simbolicamente simbolizava isso. Mas o bode não morreu, o emissário. E por que não morreu? Porque o bode simbolizava a nação de Israel. Amém, irmãos? É tão fácil para entender. O bode emissário simbolizava a nação de Israel. Não o diabo, não a Cristo. E poderia simbolizar Cristo. A simbologia do diabo, do bode emissário, está ligada à nação de Israel. Por quê? Porque bode é transgressor. Bode na Bíblia é sinal de rebeldia. E você pode ver Jesus falando desse bode aqui, não diretamente, mas indiretamente a nação de Israel, agora como sendo todas as nações da terra, lá em Mateus. Dá uma olhada. Lá em Mateus ele fala sobre isso, sobre esse bode. Mateus capítulo de número 25. Dá uma olhada aí para você ver. Ele não diz diretamente, o bode aqui seria o bode emissário, mas ele disse, resumidamente, para que nós possamos entender o significado. Mateus 25, versículo 31, ele diz, quando o Filho do Homem vir em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará
trono da sua glória, no seu tabernáculo, no seu santuário. Ele já está. Aí ele diz aqui, ó: todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Olha aí, olha o significado do bode emissário. Olha o significado da palavra emissário. Missão, trabalho, era simbólico aquilo ali, a uma missão evangelística que Cristo haveria de trazer ao mundo. Aquele bode emissário, essa palavra emissário, esse trabalho emissário que Israel havia de receber, fazendo todo aquele ritual com o sangue dos animais para a purificação deles, esse bode representava quem? João Batista. Ou melhor, a obra missionária representava João Batista. E o bode representava a nação de Israel. A prova está aí, ó. Ele dizendo, no versículo 13: para o incensário sobre o fogo diante do Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morrais. Então a nação de Israel, se Cristo não fizesse isso, e eles não se prontificassem a obedecê-lo, ia morrer todos eles. Então, de ser uma nação, eles são um povo rebelde, desobediente, são como bodes. E como os bodes eram sacrificados também, simbolicamente, Jesus então fala para o filho de Israel: manda o bode, eu vou tirar o pecado de vocês, eu vou libertar vocês, eu vou vir com a libertação, eu vou trazer missões. E o que João Batista faz? Dá uma olhada, lá em Hebreus, ou melhor, lá em Mateus, vejam ali, aonde está esse emissário? João Batista. 3:1. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Para onde foi o bode emissário? Levando os pecados para o deserto. Missão, simbolizava missão. Nunca Cristo vai pegar Satanás para simbolizar uma missão de misericórdia, de livramento, de perdão, de salvação para os filhos de Israel, para o povo dele hoje em dia para todas as nações da terra. Cristo jamais vai fazer isso. Jamais vai fazer isso. Satanás é o transgressor e ele nunca vai incluir Satanás naquilo que significa misericórdia. Misericórdia é com ele. E ali em Levítico, simbólica, ou melhor, real, texto e contexto, que os dois bodes eram um ato de misericórdia que Deus estava fazendo sobre os filhos de Israel. Ele vindo para salvar, o bode que morria simbolizava ele, e o bode emissário significava a desobediência de Israel. A nação de Israel estava como bodes, desobedientes, desleais, mas Cristo não queria matar, não queria destruir, porque viu que tinha escapatória, via que tinha saída para eles. Então o que Cristo faz? Pega o bode simbolicamente e diz: para que vocês não morram, ofereça tudo a mim, virei para vos salvar, virei para vos libertar. Mas antes vem um, endireitando os caminhos e aplanando as suas veredas. Por isso o bode não morreu. Por isso o bode foi levado vivo. Porque a nação de Israel tinha que ficar viva. Era missão, era serviço, era evangelismo, que haveria de vir para salvar a nação de Israel, para salvar toda a raça humana. E João Batista vem. E aí ele diz aqui, versículo 2, dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou, ao dizer: voz do que clama no deserto. Irmãos, a Bíblia é tão simples,
Quem arrumou isso? Quem incluiu Satanás em missão evangélica, missionária? Quem incluiu isso? Só aqueles que não têm temor pela palavra de Deus e não respeitam o evangelho. Porque até os anjos quiseram pregar e Deus disse: não, quem vai pregar é o povo, é os homens. Aqui está o profeta Isaías profetizando a respeito de João Batista. Este é aquele de quem o profeta Isaías, o profeta Isaías falou ao dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O bode morto simbolizava Cristo, o bode emissário simbolizava a obra missionária para fim de que as nações não morressem destruídas nos seus pecados. E mesmo assim continua morrendo. A rebeldia dos filhos de Israel. Então os dois bodes têm nada de Satanás, nada de Azazel, nada de Satanás. Quem criou isso aí é problema de quem criou. Não é confirmado na Bíblia, porque uma diz Azazel, as outras já não dizem Azazel. Então não tem firmeza, não tem base bíblica. Os dois bodes, um simbólico à nação de Israel e o outro simbólico a Cristo, morrendo pela humanidade. João Batista vem e faz a missão que Deus estava mostrando aos filhos de Israel ali naquele sacrifício, naquele santuário, naquela purificação, que ele viria trazendo a palavra. O apóstolo Pedro disse: não foi com coisa corruptível, como prata e ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste de vossos pais, mas com precioso sangue de cordeiro, como eu digo, um cordeiro sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, Jesus de Nazaré, pelo seu sangue nos comprou. Por isso o bode, ele disse que, Tiago disse que precisamos tratar da palavra, cuidar da palavra, ler com atenção que ela é poderosa para salvar as nossas almas. Aí o capítulo aqui de Mateus 3, versículo 4 diz: as vestes de João Batista era feita de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro na cintura. Seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Então iam ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a região circunvizinha ao Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Mas vindo a ele muito dos fariseus e dos saduceus, que viam ao batismo, disse-lhes: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não penseis que basta dizer: temos por pai Abraão, e eu vos digo que dessas pedras Deus pode suscitar filho a Abraão. O machado está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então, queridos, presta atenção na Bíblia. Não confunde a Bíblia. Tem um capítulo, ou tem uma imagem, chamada Neustã, que é daquela serpente. Os filhos de Israel pecou e as vespas, as cobras vinham, picavam ele e estavam morrendo. Então Deus manda que fizesse uma imagem ali, para que quando os filhos de Israel tocassem aquela imagem, capítulo 5 de João, está lá o relato, era livre das picadas do diabo. Então todo mundo prega e diz que aquela imagem é simbólica a Jesus. Aquilo ali era Jesus. Irmãos, como é que Jesus... Eu não vou falar dessa imagem agora, só dando um exemplo. Como é que Jesus diz que o pecado da idolatria está nos 10 mandamentos, de uma imagem de escultura, é a maior abominação a ele, e ele vai fazer uma imagem simbólica a ele? Raciocina. Não existe.
Como é que ele veio numa missão e está fazendo sacrifício para libertar os filhos de Israel para eles não morrerem? E Cristo vai então colocar Satanás no meio disso. Pega os pecados, Satanás, leva embora. Você é um bode velho? Não, queridos, não existe. Primeiro que Satanás já está morto. Morto. Satanás já está morto. Satanás, o seu processo, ele já foi julgado, transitado. Ele já está totalmente determinado. Não haverá mais um júri popular para ele, não haverá mais uma audiência de custódia, não tem mais nada para Satanás. Já foi transitado e julgado. A sua sentença é essa: lago de fogo para sempre, até ser destruído. Não tem mais jeito. Então, como é que Jesus vai pegar uma figura já morta? Morta no que diz respeito, condenação. Porque no que diz respeito, ele está perambulando nas regiões celestiais e matando e roubando e destruindo, porque ele veio para isso, ele ainda continua. E esse estrago todo que está aí? E quem é que comanda a maioria dos políticos aí? Quem é que comanda a maioria dos aproveitadores e dessa nação pecaminosa que está aí? Se não é ele? Quem é o comandante dos pecados se não é ele? Ele está vivo? Está vivo, mas sentenciado, julgado, condenado, transitado, sem chance nenhuma, oportunidade nenhuma. Está condenado. Jamais Deus pegaria alguém desse tipo para dar um exemplo, para levar o pecado. Como vai levar o pecado se já está morto pelo pecado? Não, queridos, o bode era símbolo da nação de Israel, que Deus estava fazendo aquilo, arrancando o pecado deles e dizendo: sai uma rebeldia do meio de vocês, pecado de vocês, leva para lá para o deserto, tira de perto de mim, não quero ver aqui no meio da nação, senão vocês morrem. Como o transgressor está querendo matá-lo, que era Satanás. E isso Satanás está querendo matar, isso Satanás está querendo fazer, que Deus matasse todos. Mas Deus, que é misericordioso e tinha prometido que ele viria com seu filho para a salvação, estava ali os filhos de Israel fazendo todo aquele ritual para que Israel pudesse ser salvo. Deus nunca vai pegar Satanás para incluir no meio do seu povo ou para fazer memória entre os filhos de Israel, como sendo Satanás uma figura que pode ajudar no que diz respeito à salvação, missão. Então, o bode ali representava a nação de Israel e seu pecado. E o trabalho, a missão, ser emissário, representava João Batista, que viria com o trabalho de missão evangélica, evangelismo. Enviado por quem? Você viu Mateus 3, por Deus. Apareceu. O profeta já tinha profetizado, porque desde lá estava determinado. Portanto, querido, essa festa aqui da expiação simboliza e mostra que Deus já expiou o nosso pecado. Você quer continuar nele? Isso é com você. Mas você pode sair dele, festejar, adorar, louvar, glorificar, exaltar e clamar e pedir, porque você tem um Deus que está presente. Morreu por você e está vivo, como ele prometeu. Cristo Jesus. Então, sendo assim, Satanás está descartado de toda a missão evangélica favorável a nós. Tudo que é favorável a nós, tudo que é benefício para nós, tudo que é bom para o povo, tudo que convém ao povo, tudo que contribui para a vida, Satanás está descartado. Não tem mais nenhuma oportunidade no nosso meio, desde que caiu. Então descarta essa figura, descarta ele. E que nós possamos olhar a Bíblia com mais clareza e ver por que o povo erraram tanto nas traduções em colocar isso, e por que os pregadores fazem isso. De dizer que esse bode aqui simbolizava o diabo com seus pecados.
no meio dos filhos de Israel. Não, querido, o diabo estava lá nas regiões celestiais, obrigando os filhos de Israel a pecar. Ou envolvendo, né? Induzindo. A função dele é essa. É envolver o povo a pecar. E o povo peca. Porque quer. Porque um pecado chama outro pecado. Ele traz tudo para o meio do povo, para que o povo seja condenado. Mas Cristo quer libertar. Amém? Ora comigo nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pelo Teu amor tão grande para conosco. Obrigado, Jesus, pela obra do Teu Espírito Santo, por essa palavra bendita e maravilhosa. Abençoa e socorre minha nação e o meu povo. Cobra, Pai, dos pregadores, mais cuidado, a começar de mim, mais atenção na Tua palavra. Cobra mais, meu Deus e meu Pai, vigilância e respeito pela Tua palavra e pelos ouvintes que estão morrendo em seus pecados. Conforta-os e liberta-os, transgressor. Pai, tem misericórdia dos enfermos, dos leitos de dor. E tem misericórdia da Tua igreja que está enganada, envolvida na política, porque os seus líderes colocaram por amor do dinheiro. Tu sabes de todas as coisas, Pai. Tu conheces todas as coisas. Tu bem profetizou que os homens iam de mal a pior, através do Teu apóstolo Paulo, enganando e sendo enganado. E a repentina destruição está para vir a esse mundo. Pai Santo, nos proteja. Proteja a nossa nação. Tenha misericórdia de nós. E tenha misericórdia dos enfermos. Tenha misericórdia da juventude, dos velhos, dos aposentados. Como são humilhados. E esse presidente que aí está. E os outros que só pensa em destruir. Mas antes dele fazer isso, tu os destruirás. Tu os destruirás. Eu verei isso. Essa é a minha oração. Se eles não se regenerarem, ministros, presidente, ex-presidente e toda essa corte política que está aí acabando com a nação, dinheiros e mais dinheiro para aplicar nas florestas e todo ano aumenta mais a destruição das florestas, da nossa terra, a devastação, nos peixes, no mar, em tudo, é dinheiros e dinheiro, e eles destruindo a nação. E esse presidente que aí está, que humilha e pisa no pobre, que humilha e pisa no aposentado, nos mais velhos, e quer destruí-los. Essa é a função dele. E depois que destruir, vai destruir a juventude através das suas leis, das suas mentiras, transgredindo a própria lei. Mas não vai ficar por isso mesmo. A minha oração a Ti, ó Deus, é essa. Em nome de Jesus, como Tu não poupou Nabucodonosor, como Tu não poupou Acabe, como Tu não poupou Saul, como Tu não poupou todos aqueles reis, Tu não pouparás esses tais, principalmente esses aí, os que já saíram. Porque a função deles é destruir a nação. É destruir o povo. Está aí para isso. É escravizar e destruir. Ainda não há tempo para isso. Tem o anticristo que vem, que é para vir, não veio ainda. Portanto, o que eles fazem é contra a lei desleal e contra ti, que morreu pelo pecador. Por isso, justiça eu te peço. Hoje, Tu haverá de fazer. Obrigado, Deus, por tudo. Socorre o pregador, o missionário, essa igreja que clama, que ora, que intercede. Abençoa aqueles que estão com sinceridade pregando o Teu evangelho, Pai. Abençoa os nossos familiares, abençoa a minha família, abençoa a juventude, abençoa os que estão no presídio. Tem misericórdia, salva a nossa nação, o homem do campo, o lavrador, o agricultor, o pecuarista, Pai. Tem misericórdia, Pai. Salva. Faz a chuva abundante, seródica, cair em nossa terra,
Oh meu Deus e meu Pai, é quase impossível cair como tu prometeu, porque o homem está destruído, e aí estão eles. Mas tu, ó Deus, é misericordioso. Te louvamos, te agradecemos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Até o nosso próximo vídeo.